2 dias depois do ataque de um suicida que matou 4 soldados americanos, as tropas da coalizão atiraram hoje contra civis no Iraque. Vamos à cidade do Kuwait com o repórter Marcos Uchoa através do videofone. Uchoa, boa noite. Que informações você tem sobre esse incidente? Bonner, o incidente aconteceu muito próximo de onde os 4 soldados americanos tinham morrido. Segundo o comando militar americano no Catar, uma van com 13 pessoas se aproximou do posto de controle. Foi dada ordem de parar, não se parou na primeira vez. Tiros para o alto, não se parou da segunda vez. Deram tiros no motor, não se parou da terceira vez. Soldados americanos aí passaram fogo e mataram 7 pessoas, 7 mulheres e crianças. 2 ficaram feridas. Essas informações do comando militar americano. No cenário de guerra, as tropas de coalizão enfrentaram a batalha mais próxima de Bagdá até agora. A capital iraquiana continua sendo bombardeada intensamente desde a madrugada. Agora já nem faz mais diferença. De madrugada, de manhã, de tarde, de noite. A área conhecida pelos moradores como o Quadrado da Morte, por conter os prédios do governo, parece se ampliar. Entre os alvos das últimas 24 horas estavam o palácio de Qusay Hussein, filho de Saddam, quartéis da Guarda Republicana, um shopping center. O objetivo dos americanos está também se concentrando em tudo o que diz respeito à comunicação. O Ministério da Informação foi bombardeado. Um centro de telecomunicações também. Muitos bairros de Bagdá estão sem telefone. E ao pavor dos bombardeios, se adiciona agora a angústia de não se poder ligar para saber como estão parentes e amigos. A TV iraquiana ficou horas fora do ar, mas voltou mostrando imagens de Saddam com os 2 filhos. O papel de trombone do regime fica para os ministros. Um promete um holocausto para americanos e britânicos. Outro chama de herói o homem que se suicidou, matando 4 soldados americanos. E dá boas-vindas para quem quiser ajudar o Iraque dessa forma. Aparentemente o número de candidatos aumenta a cada dia. Tem um iraquiano, um argelino e esse sírio que diz ter deixado mulher e filho para morrer pelo mundo muçulmano e árabe. No Iraque de hoje não faltam lugares para isso acontecer. A cidade de Nassiriya está sendo progressivamente arrasada. Em Hindia, cerca de 80 quilômetros de Bagdá, os combates vão se aproximando da capital. 35 soldados iraquianos teriam morrido. Tudo começou de madrugada. Aproveitando a vantagem tecnológica de poder ver à noite, 600 soldados britânicos atacaram o subúrbio de Al-Qasim. Foram cercando as posições iraquianas e se aproximando. Tiros, fogo, fumaça, luz, canhão, ação. 15 horas de guerra concentradas num simples acesso de Basra. A cidade de 1.300.000 habitantes vai viver, morrer, quantas batalhas ainda? A paisagem era desoladora. 25 tanques iraquianos, 12 posições de artilharia destruídas. Quantas vidas? Essa informação não foi divulgada. A operação se chamou James, em homenagem ao personagem 007, o espião James Bond. Mas o perigo continua. Os britânicos trazem mais e maiores canhões para Basra. E apreendem muita munição. A segurança aumentou. A desconfiança mais ainda. Lidar com uma população ressentida e amedrontada, e às vezes perigosa, é muito complicado. E por toda parte, americanos e britânicos têm que descobrir uma maneira de conquistar, no meio de uma guerra, pelo menos a indiferença dos iraquianos. Os caminhões continuam a entrar do Kuwait para o Iraque. Levam munição para uns, comida para outros. Água é o mais básico. Pegar o sofrimento dessa gente é o começo urgente da ajuda humanitária prometida. Os comboios que partem daqui do Kuwait para as tropas na vanguarda da guerra do Iraque são imensos. Alguns deles hoje tinham 4 quilômetros de extensão. E eles não param. A impressão de que os comandantes militares querem que essa pausa para reabastecimento, que esse pit stop da guerra, seja o mais rápido possível. Os iraquianos estão reforçando suas armas para garantir a defesa de Bagdá. Vinícius Donola.
Analisando as imagens do campo de batalha, especialistas em armamentos concluem que os carros de combate iraquianos, destruídos até agora, são basicamente de dois tipos. O veículo BMP, usado no transporte de tropas, e o T-55. Os principais blindados do país, do tipo T-72, não apareceram nas imagens. Acredita-se que o exército iraquiano tenha 700 carros de combate como esses, a maior parte ao redor de Bagdá. Os subúrbios da capital também estariam sendo transformados em grandes campos minados. O Iraque dispõe de pelo menos 30 modelos de minas terrestres. Algumas têm potência suficiente para parar um carro de combate. E as forças de Saddam Hussein estariam se armando ainda mais. Segundo o Pentágono, um carregamento de mísseis chegou ao Iraque pela Síria. Seriam 1000 mísseis russos do tipo Kornet. Ele pode levar dois tipos de munição. Uma é disparada contra tropas inimigas e destrói o que estiver num raio de 15 metros. A outra pode perfurar a blindagem dos veículos mais resistentes, como o Abrams das tropas americanas. Além de contar com a ação das milícias, que atacam as grandes linhas de suprimentos da coalizão, e de planejar ataques suicidas, como o que matou combatentes americanos no fim de semana, as forças iraquianas estariam dispostas a resistir nas áreas urbanas. São batalhas que já acontecem no sul do país. De um lado, as tropas mais bem equipadas do mundo. Do outro, homens que conhecem como ninguém os labirintos das grandes cidades, como Bagdá. A Liga Árabe afirmou hoje que qualquer ação militar contra a Síria ou o Irã provocaria o caos no Oriente Médio e no mundo. Em Washington, o governo americano voltou a alertar os sírios para que não se envolvam na guerra. O secretário de Estado, Colin Powell, disse que a Síria vai ser responsabilizada pela ajuda que dera Saddam Hussein. O secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, já havia acusado a Síria de fornecer óculos de visão noturna para os iraquianos. We have not, to my knowledge, mas o Comando Central americano no Catar disse que esse tipo de equipamento não foi encontrado com os iraquianos até agora. As autoridades americanas fazem um grande esforço na mídia para mostrar que a operação no Iraque está sendo bem sucedida. Rumsfeld qualificou o avanço das tropas até agora como excepcional. Mas o jornal The Washington Post noticiou que os primeiros 12 dias de batalha reacenderam antigas divisões nos bastidores da Casa Branca. O grupo do secretário Colin Powell estaria criticando Rumsfeld por ter mandado para o Iraque menos da metade do número de soldados que lutaram na Primeira Guerra do Golfo, apostando que o regime iraquiano cairia rapidamente e que haveria rendições em massa. Não foi isso que aconteceu. As tropas americanas estão enfrentando a dura resistência das milícias, que usam trajes civis e surpreendem as tropas anglo-americanas. Agora, os americanos estão fazendo buscas nos arredores das cidades de Nassíria e Qasr para capturar suspeitos de atuar ou colaborar com as milícias, inclusive mulheres. Esses prisioneiros poderão ser enviados para a base americana em Guantánamo, Cuba, onde estão os combatentes da Al-Qaeda capturados no Afeganistão. Family members are fleeing the country. O Pentágono afirmou que, segundo o Serviço de Inteligência, famílias de altos dirigentes do regime iraquiano estão deixando o país. Num discurso para funcionários da Guarda Costeira na Filadélfia, o presidente Bush alertou que muitos perigos estão adiante, mas que dia a dia os americanos se aproximam da vitória. Day by day, we are moving closer to victory. A ofensiva de americanos e britânicos no Iraque provocou hoje uma baixa no campo de batalha. O correspondente Peter Arnett, veterano das guerras do Vietnã e do Golfo, perdeu o emprego depois de dar uma entrevista à TV iraquiana. Peter Arnett pediu desculpas ao povo americano hoje de manhã ao vivo de Bagdá. Lamentou a confusão provocada pelas declarações de que o primeiro plano de ataque americano falhou e as forças da coalizão subestimaram a resistência iraquiana. O jornalista ficou mundialmente famoso ao transmitir o ataque a Bagdá em 91, na Guerra do Golfo, pela rede americana CNN. Acabou demitido em 98 por causa de uma reportagem em que denunciava o uso de gás sarin pelos Estados Unidos contra soldados americanos desertores no Vietnã. A história nunca foi confirmada.
Depois do pedido de desculpas de hoje, Peter Arnett disse que não é antimilitarista e que algumas guerras têm que ser lutadas. O apoio dos britânicos à guerra contra o Iraque caiu pela primeira vez desde o início do conflito, como mostra uma pesquisa publicada hoje pelo jornal Daily Telegraph. Hoje, mais 2 soldados mortos da coalizão anglo-americana receberam as homenagens dos companheiros no Golfo Pérsico. Eles foram repatriados no mesmo avião que transportou os feridos para a base militar da Alemanha. Os parentes das vítimas britânicas receberam o apoio da princesa Anne, que também visitou os feridos nos hospitais. O número de baixas britânicas, 25 em 12 dias, superou o da Guerra do Golfo de 91, quando 24 soldados foram mortos em 38 dias de combate. As baixas dos britânicos foram motivo de debate no parlamento. O secretário de Defesa tentou convencer os parlamentares de que o ataque ao Iraque tem sido um sucesso, porque 8 mil iraquianos já teriam sido presos ou se entregaram às forças anglo-americanas. A chegada dos mortos e feridos ao país abalou os britânicos. Uma pesquisa divulgada hoje mostrou que o apoio à guerra caiu de 59% para 54%. Para o primeiro-ministro Tony Blair, essa reação já era esperada. Aconteceu também nos primeiros dias das guerras do Kosovo e do Afeganistão. E Tony Blair reafirmou hoje o compromisso de não enviar mais tropas para o Golfo Pérsico. A indefinição quanto à duração da guerra no Iraque resultou numa onda de pessimismo que varreu as bolsas do mundo. No mercado asiático, a bolsa de Tóquio teve queda de quase 4%. Na Europa, as bolsas tiveram fortes perdas. As bolsas americanas e a Bovespa também caíram. E vamos voltar ao vivo à cidade do Kuwait através do videofone. O repórter Marcos Uchoa tem informações sobre uma tentativa dos britânicos de aliviar a sede da população do sul do Iraque. Fátima, essa água está sendo distribuída, entregue pelos soldados britânicos. Ela está saindo do Kuwait até Unkar, no sul do Iraque. E foi feita uma tubulação capaz de levar 500 mil de litros por dia para os iraquianos. O maior problema local no momento é exatamente a falta d'água. Mas está havendo uma grande discussão. Os soldados britânicos querem entregar essa água de graça. Os americanos querem cobrar por essa água. Os britânicos acham que os iraquianos não têm condição de pagar. Tivemos agora há pouco, aqui na cidade do Kuwait, um míssil iraquiano interceptado por um míssil Patriot. Deu para ouvir a explosão agora mesmo. O mais grave é que não foi possível ouvir as sirenes para alertar a população. Bonner. Obrigado, Shoa. Outras informações sobre a guerra você terá a qualquer momento e logo mais no Jornal da Globo. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento